Fala, meus amigos, tudo jóia? Pedro aqui falando. Hoje o tema é namoro ou união estável? Bem, se você tem dúvida sobre se seu relacionamento é uma união estável ou é um namoro, ou se você quer saber as diferenças práticas e os efeitos jurídicos que estão atrelados a esses institutos, acompanhe até o final do vídeo que eu tentarei trazer para vocês aqui todas as dúvidas que realmente existem diariamente. Para quem não sabe, a união estável é aquele relacionamento entre duas pessoas. Eu digo duas pessoas que podem ser duas pessoas hétero ou homoafetiva. Ou seja, pode ser um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Então, essas pessoas se unem, se relacionam com o intuito de construir família. Mas essa união, ela é de forma pública, de forma contínua e de forma duradoura. Ou seja, é preciso ter a intenção de construir família desde o início. A união estável é formada por duas pessoas que publicamente se declaram que são um casal, que estão juntos, que querem, se declaram como sendo companheiros, ou que demonstram estar como se casados fossem, e projetam já a sua vida, e projetam o crescimento, até mesmo ter filhos. Quando se fala em continuidade, quando se fala em ser contínuo, tem a ver com questões de convivência não eventual. Não pode ser uma situação esporádica. Eu não posso encontrar com a pessoa de tempos em tempos. Eu não posso apenas me encontrar para ter uma relação. Não, não é isso. A união estável tem que ser contínua e também duradoura, no aspecto de que as pessoas estão sempre juntas, sempre em contato, sempre envolvidas. A duração caiu por terra o prazo anterior. A lei estabelecia, a lei que regulamentou a união estável, ela estabelecia o prazo mínimo de 5 anos. Esse prazo legal não existe mais para configurar a união estável. Então, hoje, basta preencher os requisitos, que são esses que eu estou dizendo a você. Esses requisitos estando preenchidos, basicamente está configurada a união estável. Então, a duração, tem que ter uma duração? Não, não tem que ter uma duração estabelecida em lei. Agora, tem que existir um tempo razoável que se perceba a configuração de requisitos. Ou seja, não é porque a lei diz que não tem mais prazo que agora, independentemente do prazo, está configurada. Não, tem que ter um prazo mínimo que se verifique a configuração dos requisitos. Porque acontece muito das pessoas com um prazo de convivência de meses, ou de um mês, ou de semanas, ingressarem no Poder Judiciário pleiteando união estável, divisão de bens e patrimônio, porque dizem configurar a união estável. Então, tem uma repercussão de configurar dentro dos requisitos que são elevados. Finalmente, a questão de constituir família. Esse ponto de constituir família, que também destaquei com ênfase no início, é o ponto principal que vai diferenciar do namoro. O namoro tem uma série de repercussões hoje, de âmbito até patrimonial, responsabilidade civil, mas para configurar de união estável é bem diferente, porque o namoro não tem esses efeitos, não é uma família. União estável não. União estável é uma entidade familiar reconhecida constitucionalmente. A Constituição traz a configuração como entidade familiar protegida pelo Estado. Então, você, se tiver em união estável e namoro, como é que você vai identificar a diferença? Porque namoro, eu não tenho aquela intenção futura, eu não faço uma prospecção de viver junto, ou de formar uma família, ou de ter uns projetos juntos. Não tem. O namoro é um negócio para o futuro. É mais um momento, é mais se conhecer, é mais um se dá ao outro naquele momento de conhecer, de aprender. E não construir uma família. Não é algo já palpável entre eles. Essa é basicamente a diferença entre união estável e namoro. Porque nós sabemos que hoje em dia os namorados vivem juntos, dormem juntos, às vezes dividem casa juntos. Só que se ficar provado, demonstrado que ali é só um relacionamento sem fins futuros de ser uma família, não está comprovado, não está verificado a união estável. Tá, Pedro, mas eu ainda estou vendo que é muito tênue, é muito fina a diferença entre união estável e namoro. Hoje em dia até o é. Como é que você vai conseguir diferenciar isso? Você vai diferenciar a partir do momento em que você preenche as características previstas na lei para a união estável. Se você conseguir preencher e tiver elementos, provas, você vai conseguir demonstrar ao Poder Judiciário, ao juiz, ou até com documentos formalizados entre você, entre
os companheiros, ou até mesmo entre os namorados, formalizam o tal contrato de namoro, os companheiros formalizam a escritura pública, um contrato particular de convivência, estabelecem aí todos os elementos, os efeitos, questões patrimoniais. Então, de certa forma, são provas, são elementos. No entanto, teremos as provas do dia a dia, dos fatos, testemunhas, fotos, relacionamentos, como as pessoas se apresentavam diante da sociedade. Tudo isso é considerado para diferenciar. Então veja, se você vive uma união estável, eu indico que você procure ou um tabelião ou uma assistência de um advogado para elaborar um contrato, fazer um pacto, uma convenção entre vocês, estabelecendo a aquisição de nome, patrimônio, regime de bens, para que você já tenha uma proteção jurídica, acaso se extinga o relacionamento ou acaba, infelizmente, algum dos dois falecendo. E se você não quer tornar o seu relacionamento uma união estável, hoje em dia está bem alta a elaboração do contrato de namoro. Ali, as pessoas que estão enamorados, eles celebram esse contrato com o intuito de evitar os requisitos ou até as configurações, os efeitos gerados pela união estável. Efeito sucessório, patrimonial, do nome, da família. Então, todo esse ambiente, as pessoas hoje em dia estão querendo evitar, celebrando o contrato de namoro, para deixar claro para a sociedade que esse relacionamento é um namoro. Agora, veja bem, a união estável ela não é um contrato, ela não nasce do contrato, ela nasce dos fatos. A pessoa se convive, tem um relacionamento junto, tem a questão de ser duradouro, ser público, ser a intenção desde o início de construir família, a questão realmente desde o futuro de estar junto, de crescer junto, tudo isso desde o início. Se no contrato de namoro você disser que é namoro, mas na prática é uma união estável, o contrato de namoro só vai servir ali para proteger a data do início do relacionamento. Não vai ter aquele poder de impedir os efeitos da união estável, tá? Isso está bem pacífico nesse sentido. A gente não pode impedir que a união estável se forme se for identificado que existe todos os requisitos para a formação, tá? Então, basicamente aqui eu trouxe para vocês a diferença entre união estável e seus efeitos para o namoro. Você já sabe como é que é. Espero que tenha ajudado você. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Também não deixa de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Brevemente teremos novos vídeos aqui. Então, muito obrigado pela sua paciência. Espero que tenha gostado. Até mais.